Muito bem, com exclusividade, vamos conversar agora com o doutor Adalto, ele que é o advogado auxiliar da Justiça, né, do júri, do caso Gil. Mexeu com toda a sociedade sertaneja, foi um caso muito bárbaro, né, doutor? Como é que foi o desenrolar desse júri durante esses 2 dias? O Mundo de Alberto realmente é um júri de conhecimento de todos, que perdurou por 2 dias, um júri complexo, um júri que tem que ser demonstrado aos detalhes tudo que continha de estado de questão probatória. Então, não é algo comum de ser visto na nossa região, um júri perdurar para o outro dia, mas não restou, né, outra questão a ser comprovada, senão a condenação dos acusados, o reconhecimento pelo Conselho de Sentença. A pena aí passou de 27 anos de um e de 19 do outro, né? Como é que, quando o juiz deu a pena toda, qual foi, assim, os argumentos, as pessoas ouvidas, testemunhas e relatórios? Como é que foi todo o desenrolar de tudo isso, doutor, para o juiz dar a condenação final? Exato, Alberto. Como é sabido, foram 2 dias de júri popular. No primeiro dia, a gente acabou dividindo. No primeiro dia foram ouvidas as testemunhas e declarantes, bem como os interrogatórios dos réus, né? No segundo dia, foram destinados aos debates, onde a promotoria e assistência de acusação e defesa se manifestaram e mostraram cada um a sua visão em relação ao processo, né? Obviamente que as teses da acusação, da assistência, eram conhecidas, até porque elas são restritas à denúncia. Nós não podemos sair do que consta na denúncia. Então, tudo já estava posto. As provas já estavam postas. Em relação à defesa, existe o que a gente chama de plenitude de defesa. A defesa ela pode chegar no momento do tribunal do júri e simplesmente criar uma tese nova. A lei prevê e a lei dá esse direito. Então, essa plenitude aflora para a questão da defesa. Já em relação à assistência da acusação, não. Nós estamos restritos ao que já consta. Mas nós não tínhamos, em nenhum momento, dúvidas em relação à autoria e a como foi orquestrada a questão da morte do Gilmar. Uma morte violenta, bárbara, que os piores dos sentimentos humanos afloraram naquelas pessoas. A sentença era óbvia, né, doutor? Agora, não se sabia a quantidade de anos que seriam penalizados e por conta também do crime bárbaro, né? Se sabia que era óbvio a pena. Mas no desenrolar de todo o processo, né, de todo o julgamento, foram 2 dias seguidos, incansáveis, né, e onde várias teses foram mostradas, né, ali no tribunal do júri, como por exemplo da defesa dos réus, onde eles trouxeram versões que deixou o pessoal de boca aberta, né, doutor? Exato, exato. E a assistência da acusação tem que ficar esperta para isso, né? Eu acabei não registrando, Alberto, mas eu tenho que registrar a promotoria na pessoa do seu João Sabonfim, na pessoa do seu assessor, doutor Fernando, na pessoa do doutor Raimundo Palmeira, que estava comigo, da doutora Ágata, porque sozinho ninguém consegue prestar atenção em todos os detalhes, né? Então, a defesa trouxe teses que querem colocar o que na cabeça dos jurados? Dúvida. E como de regra, todos nós sabemos que a lei prevê que na dúvida resta a absolvição. Então, algumas às vezes discrepâncias do processo relacionado a horários, relacionado a pequenas situações que ninguém retrata fatos passados de maneira exata, de maneira correta, até minutos e segundos. E a defesa tenta trazer essa situação. Em relação ao José Henrique, uma negativa de autoria, que ele não participou desse homicídio, que nem lá ele estava, mas assumia a participação na destruição do cadáver. E em relação ao Bruno, da mesma forma. E uma congruência dos dois é que tudo era culpa do Caetano, do que morreu. Sim, sim. Porque o que morreu... querendo jogar para o que morreu, que trocou tiro com a polícia, já que não estava ali para se defender, então joga tudo nas costas do que morreu. E aí eles se omitiam, né? Uma das teses que eles trouxeram foi a questão do Gilmar também ter, como vários casos têm acontecido, eles se basearam nisso, né? De filhas de pessoas ricas que tentam simular o próprio sequestro. Eles usaram essa tese também, né, doutor? Roberto, utilizaram, mas é tão interessante. O Gilmar era uma pessoa conhecida de toda a sociedade. Não só da sociedade de Olho d'Água das Flores, mas da sociedade da região, da nossa região. Então, é de conhecimento público as condições financeiras da vítima da época e as condições dos familiares.
Gilmário trocava de veículo como trocava de roupa, Sim, né? Isso não é uma crítica, isso é fruto do trabalho deles. Eles têm condições financeiras, graças a Deus, muito interessantes, né? Então, não tem como, não tinha sentido, E não era tem filho único também, né? filho único, não tinha base de nada, por qual motivo o Gilmário, uma pessoa bem de vida, rica, iria simular um próprio sequestro para extorquir dinheiro da própria família. Isso não tinha Os próprios sentido réus, nenhum. eles confessaram tudo, né? Só que depois muda tudo no julgamento, né, doutor? Obviamente, né, logo quando foram Na na DEIC, né, eles confessaram o crime, né, um deles acompanhado por advogado, né. Aí Já depois, orientado, né? já orientado, aí depois, não, porque fui coagido, eu apanhei, fui forçado, fui torturado, não foi dessa forma, muda na audiência de instrução, quando chega no júri, muda novamente. Então, não tinha base, mas nós, independente de qualquer coisa, tínhamos que estar atentos, porque os jurados em júris dessa natureza que acabam perdurando por outro dia, o cansaço, às vezes, não permite que façam uma avaliação correta dos fatos que estão sendo colocados. Então, nós tínhamos que estar atentos a todas essas situações. Pois é, doutor, que excelência, né? O senhor como auxiliar da justiça aí, que é uma promotoria forte e auxiliares atuantes ali, que faz do processo, né? E o júri, ele prevalecer de uma forma coerente, como assim foi, né? Esse julgamento, doutor Adalto, o juiz, ele deu 27 anos para um, né? Pouco mais de 27 para um e pouco mais de 19 para o outro. Como é que fica a questão do percentual de cumprimento da pena? Veja só, a questão de percentual de cumprimento de pena, dos crimes que foram imputados, hoje rege aí um princípio de 50%, ele permite uma questão de 50%. Obviamente que eu tenho também que registrar que existem umas questões de remissões. O que são remissões? Quem está lá no sistema prisional, que estuda, que trabalha, eles vão descontando o tempo da pena pela quantidade de trabalho. Isso ficará a cargo de cada um, se quiser fazer isso, enfim, cabe à defesa deles orientar da melhor forma. E ainda é importante também registrar que eles têm prazo de recurso. Eles podem recorrer, né? Terminamos o júri, mas eles podem recorrer ao direito da defesa. Pode recorrer mesmo estando preso, cumprindo a pena. Os advogados podem, será que eles vão recorrer a recurso? Né? O recurso é óbvio que é uma previsão legal. No entanto, eu não posso postular as ideias nem fazer ilações no que passa na cabeça dos defensores. Ao meu sentir, a pena foi, eu não diria justa, porque não há justiça para o que foi cometido. Mas a pena foi aplicada, foi reconhecido os delitos e o nosso trabalho foi feito. Muito bem feito, doutor. Bem, queremos agradecer aqui ao doutor Adalto Bispo, advogado esse que auxiliou aí a Promotoria de Justiça no julgamento do caso Gil, auxiliou muito bem, e esse processo que terminou depois de 2 dias seguidos, né, um dos mais longos aí na carreira profissional do doutor Adalto. Queremos agradecer a ele, deixar ele à vontade aqui para o que ele queira acrescentar aqui. Alberto, só tenho a agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito bem, conversamos então com o doutor Adalto Bispo, ele que auxiliou aí esse julgamento da Justiça e da Promotoria de Justiça, no caso Gil, encerrado 2 dias após.